Olá, boa noite a todos. Enquanto o Instagram vai convidando os nossos amigos, nossos seguidores, eu tenho a felicidade de receber hoje aqui a Morgana, né, para falar sobre a lei do equilíbrio, do dar e receber. Nas relações, eu queria dizer para você, antes da Morgana entrar na live, que nós vivemos em um mundo que nós precisamos das pessoas, né? Um mundo que é extremamente importante você ter conexão com as pessoas. Sozinho o seu mundo fica muito limitado, mas nas relações é muito importante que nós tenhamos compaixão, que as relações tenham equilíbrio, tenham liberdade. Boa noite, Jonas, seja bem-vindo. A todos que já estão conosco, hoje uma super live. Oh, que bom! A Neca está com a gente, a Valdenise, muito obrigado a vocês por caminharem conosco. Mais uma live hoje com a Morgana, com um tema que gera dentro de nós, né, reflexões profundas, que é as nossas relações. Então, estou aguardando a presença aqui, né, da Morgana para poder chamar ela. Ela deve já estar chegando. Dizer para vocês que para a gente crescer a gente precisa do outro. Sozinho nós somos muito limitados. Então desde já quero convidá-los para o nosso workshop dia 27 agora de março, no sábado. Nós vamos passar com a Morgana 8 horas online com dinâmicas sobre a família, sobre nossa relação com nossos pais, entender como isso interfere no nosso equilíbrio. Estou aguardando a Morgana chegar, né? Nossa amiga Morgana. Vamos ver, vamos chamar a Morgana aqui, né? Vamos chamar a Morgana. Acredito que logo ela apareça por aqui para deixar a mensagem dela. Quero agradecer a cada um e dizer que nós precisamos uns dos outros, né? E é muito interessante. Oi, Morgana, bem-vinda. A internet está um pouco lenta, Morgana. Morgana, está um pouco limitada. Está bloqueando o teu sinal, está um pouco instável, né? Eu queria te dar as boas-vindas, já estou anunciando o nosso workshop, dia 27, as pessoas já podem fazer as inscrições, né? Pode me chamar no direct, quem quiser olhar também, as lives anteriores estão no IGTV, podem ser olhadas com calma. Eu queria dizer para você, Morgana, que eu estou aprendendo muito com você. Esse tema nos impacta profundamente, né? São temas relevantes e a gente ouvindo você vai tendo percepções, refletindo sobre os nossos posicionamentos, sobre, você falou anteriormente sobre a lei do pertencimento, a live está disponível, também sobre a lei da hierarquia, né? E Exato. Hoje, então, Morgana, o papo é lei do equilíbrio. Doar e também estar aberto para receber harmonia no relacionamento. Eu estava dizendo, Morgana, antes de você chegar, que sozinhos nós somos muito pequenos, nós precisamos um do outro, né? É dessa forma que nós crescemos, porque a gente é limitado quando está sozinho. Por isso que você trabalha muito, né? Olha, a Simone está com a gente também. Você trabalha muito, né, Morgana, o relacionamento, porque é a única forma da gente evoluir, a gente se constrói na relação com o outro. Então, novamente, eu tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa. Dê o seu boa noite, Morgana, e as palavras iniciais. Obrigada, Declê. Então, boa noite a todos. Estão conseguindo me escutar direitinho? Tentei vir num lugar onde está pegando um pouquinho melhor, mas o sinal aqui é um pouquinho ruim mesmo. Não sei se estão conseguindo me acompanhar. Qualquer coisa me avisa que eu tento mudar de lugar, tá bem?
Tá bem. Tá um pouco instável, Morgana, a sua imagem. Vamos esperar que estabilize. Mas eu Tá, tô te ok. ouvindo, o Deixa eu... áudio tá bom, tá legal. Tá bem. Vou tentar vir aqui num lugar mais pertinho para ver se fica mais tranquilo, tá? Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a lei do equilíbrio entre dar e receber, que é uma lei muito interessante no que diz respeito a nós conseguirmos harmonizar o nosso senso de culpa e de inocência. Então, nas lives anteriores, eu tenho dado algumas sobre o que é culpa e o que é inocência. Decleito, acha que eu tento sair e entrar de novo ou estão conseguindo me acompanhar? Eu vejo que está travando aqui um Tá, pouquinho. Não sei tá se não vai dando alguns, prejudicar tá o. dando alguns cortes. Tá dando alguns cortes, Isso. Morgana. O ideal é que você fique o mais próximo possível do Wi-Fi, né? Tá, eu tô aqui, mas o sinal ele é ruinzinho aqui onde eu tô mesmo. Mas vamos tentar seguir. Qualquer coisa eu tento desligar e ligar de novo e a gente segue, tá? Então, assim, eu Vamos tenho lá. dado algumas pinceladas, né, nas outras lives primários que nós temos. E são os sentimentos que regem basicamente os nossos comportamentos, tanto na questão familiar, depois como a gente projeta isso para a nossa vida social, projeta isso para um casamento, para um relacionamento, para a área profissional, para todas as outras áreas. Então, na verdade, essas leis que a gente está tratando, e hoje da lei do equilíbrio, elas são necessidades da nossa consciência pessoal. E quando a gente fala necessidade, que tipo de necessidade que elas trazem, né? Vamos falar hoje da lei aqui do equilíbrio entre dar e receber. Quando a gente está em desequilíbrio com essa lei de Clay, a gente sente instintivamente sempre uma sensação de estar ou em obrigação ou em dívida com o mundo. Isso, claro, que começa na nossa infância, mas é aquele tipo de sensação, de comportamento, onde eu sempre me sinto com essa sensação de obrigação, de dívida. E isso guarda em si, na verdade, um medo muito instintivo, que é um medo de punição e de castigo. Então, quando lá na infância se molda principalmente esse tipo de personalidade, que é onde a criança adquire um medo muito grande por N motivos, ou de castigos, ou de punições, ela cria essa necessidade e essa necessidade de compensar de alguma maneira. Quando eu estou em desequilíbrio com essa lei, então, eu sempre tenho essa sensação de dívida. Quando eu estou na culpa, então aqui a gente está falando de culpa e inocência. Então, quando o meu sentimento é de culpa, eu me sinto em dívida. Quando o meu sentimento é de inocência, eu me sinto em liberdade, eu me sinto em crédito. Então, aqui é onde começa essa dança. E se a gente for colocar aonde realmente inicia, é lá na nossa criação com os nossos pais. Então, ali é onde começa sempre todas as nossas reações para o pertencimento, para a hierarquia e para o equilíbrio entre dar e receber. E com os pais, como acontece esse dar e receber? Isso se equilibra de uma forma completamente diferente com o resto das pessoas que vão fazer parte da nossa vida. Ou seja, com os pais, o equilíbrio é sempre quando os pais dão e os filhos tomam. Não tem contrapartida. Os pais dão e os filhos tomam. Quando os filhos querem retribuir aos pais, devolver aos pais, dando uma ressalva que, claro, quando os pais são idosos e necessitam de ajuda, é uma questão. Mas eu ao longo da vida, né, quando os filhos são adultos e eles têm esse ímpeto em sempre querer devolver e retribuir aos pais, aqui na verdade eles estão numa postura de superioridade, estão querendo se considerar superiores aos pais. É claro que isso não quer dizer que
Claro, quando eu tenho uma vida mais estável, eu busco por segurança financeira, eu busco por sucesso na minha vida, é natural que eu queira, né, com muito amor, dar algo de diferente para os meus pais, melhorar também a vida deles, né, com amor e com alegria. Mas essa é uma retribuição diferente de eu pensar que para eu retribuir aquilo que eles me deram, eu passo a tomar conta da vida deles. Isso é algo completamente diferente. A retribuição ela é saudável quando os meus pais são completamente livres para eles serem quem eles são, se expressarem como eles se expressam, para eles simplesmente serem. Eu não preciso modificar nada do que eles são. Aí eu estou num equilíbrio entre dar aquilo que possa melhorar as condições de vida deles. Agora, quando o meu intuito é eu retribuir, querendo me intrometer, entre aspas, querendo fazer parte, querendo resolver, salvar as coisas, ou para o pai ou para a mãe, aqui eu me coloco numa postura de superioridade. E a dinâmica fica sempre disfuncional, né? Então, aqui é muito comum que aconteça. Quando um filho quer retribuir, ou seja, quando um filho quer resolver, ou, uma palavra ainda mais adequada, salvar, ou o pai ou a mãe, geralmente um dos dois pais se debilita. Um dos dois pais se torna dependente desse filho. Um dos dois pais não consegue mais assumir a sua postura de pai ou a sua postura de mãe. Então, aqui é muito importante que o filho assuma simplesmente a postura de filho. E o equilíbrio entre dar e receber entre pais e filhos é exatamente esse. Os pais dão e os filhos tomam. Por quê? Porque aqui o filho começa como se fosse a acumular. Eu começo a acumular aquilo que eu recebo dos meus pais e depois eu posso projetar para fora. Por quê? Porque aqui vai se criar uma culpa. Eu estou aqui na inocência recebendo, mas cria um instinto de culpa ou de compensação. Mas aonde é funcional eu compensar? Lá fora. Na minha próxima relação. Em especial se eu encontro alguém que eu formo uma nova família. Então, eu vou fazer esse mesmo movimento. Eu dou e os meus filhos recebem. Só que antes de chegar nesse movimento, eu vou ter um movimento com o meu parceiro. Né? A pessoa vai ter um movimento entre casal. E aqui também é importante estar atento a como funciona esse equilíbrio dentro do casal. Que aí já é uma relação de igualdade. Aqui já não é a relação igual pais e filhos, que os pais são grandes e os filhos são pequenos. Com o meu parceiro, com a minha parceira, já é uma relação de igualdade. E dependendo como foi essa dinâmica, essa primeira dinâmica com os pais de Clay, nós assumimos basicamente 4 posturas dentro da lei do dar e do receber. Que pode ser, uma dessas posturas é aquela pessoa que, por algum motivo, né, por algum trauma, por alguma inconformidade na infância, por alguma falta de aceitação, por algum senso de que ou eu não recebi demais, ou eu não recebi aquilo que eu queria ter recebido. Essa pessoa vai para a vida exatamente com essa postura. Então, o que ela pode, que tipo de postura ela vai ter diante da vida? Ou, principalmente falando com um casal, dentro de um relacionamento. Ou essa pessoa vai entrar numa postura aonde ela tenta viver o menos possível, aonde ela tenta se omitir a viver. Para quê? Para não precisar ficar em dívida com ninguém. Então, eu dou o mínimo possível, eu recebo menos ainda, porque eu não quero criar vínculos. Eu não recebo, eu não dou para não receber, e eu não recebo para não ter que dar. Então, é aquela pessoa que acaba vivendo à margem da vida. Ela acaba não se envolvendo profundamente com nada e nem com ninguém. E é aquele tipo de pessoa que muitas vezes a gente olha e diz, nossa, mas que pessoa amargurada. Essa pessoa acabou sozinha, acabou amargurada. É uma pessoa que por medo acabou não criando nenhuma relação, não teve um equilíbrio entre dar e receber, porque essa pessoa não se permitiu viver o sentimento de culpa.
Então, para não viver o sentimento de culpa, acaba ficando à margem da vida. E a culpa, Declay, ela é um salto quântico na nossa vida. Quando a gente consegue entender que o sentimento de culpa é uma possibilidade de salto quântico, a gente olha para isso de uma maneira diferente. Porque aí eu penso, nossa, mas eu entro nesse sentimento que é desconfortável, entre aspas, mas ele me traz uma possibilidade de crescimento gigantesca. Então, essa é a primeira postura, quando a pessoa acaba ficando à margem das coisas. Ela não quer assumir a culpa e não quer assumir a inocência. Ela fica sempre naquela maré baixinha, naquela coisa rasa, e assim vai passando a vida. E é muito difícil criar uma relação com uma pessoa sem ter um dar e receber, não tem como. Porque a vida funciona através do movimento. Uma relação cresce com o movimento. Quando eu não entro nesse, entre aspas, jogo de dar e receber, eu estou estático. E estático, nada acontece, nada cresce, nada evolui. Então, acontece que a pessoa se mantém nesse posicionamento. A outra função, outro critério que a gente muitas vezes acaba adotando em função de um desequilíbrio entre o dar e receber, se chama de prestimosidade. Até o autor, né, o Bert Hellinger, chama síndrome do prestimoso, que quer dizer o quê? Aquela pessoa que tem aquele espírito salvador, aquele espírito heróico. É aquela pessoa que saiu lá da família, do pai e da mãe, pensando que carrega consigo toda a obrigação de salvar os pais. E isso, o que ela faz? Projeta para os seus relacionamentos. Então, aquela pessoa que dentro de um relacionamento de casal, ela sempre quer dar. Ela dá em grandes quantidades, mas ela não consegue receber. Ela tem dificuldade de receber aquilo que vem do parceiro. Ou ela dá em tanta quantidade que o parceiro começa a se sentir muito pressionado. Porque se não tem essa devolução, também o relacionamento não cresce. E, inclusive, ele acaba se conduzindo para um término, ele acaba se conduzindo para um desgaste muito grande. Porque uma pessoa se coloca num posicionamento de muita superioridade em relação à outra. E ninguém consegue manter por muito tempo um relacionamento assim. Geralmente, a pessoa que se sente em dívida sai do relacionamento. Um exemplo prático do que acontece aqui é, por exemplo, quando a esposa ou o marido que está nessa função de prestimoso, ou seja, que tem esse senso, esse desejo de sempre salvar o parceiro, que na verdade dentro do inconsciente quem eu preciso salvar é ou a minha mãe ou é o meu pai, e eu projeto isso para o meu parceiro. Então, quando ele tem esse senso de salvar, acontece às vezes de fazer um papel de pai ou de mãe, não fazer um papel de parceiro, não fazer um papel de companheiro. Chegando ao quê? A, por exemplo, pagar os estudos para o companheiro ou para a companheira. Isso não seria um papel do casal. E enquanto inconscientes, na maioria das vezes, quando acontece essa dinâmica de um dos parceiros pagar os estudos do outro, isso se cria um desequilíbrio tão grande que quando aquela pessoa se forma, ela tem uma tendência a sair do relacionamento. Porque ela não consegue pagar de volta. Foi algo muito grande. A outra pessoa deu algo que ela não tinha como receber. Então, que dinâmica a gente tem aqui? Eu preciso dar e receber. E o volume daquilo que eu dou também precisa ser cuidado. Porque se eu dou algo em uma quantidade que o parceiro não tem como me devolver, também vai gerar um desequilíbrio. Então, eu preciso saber quanto eu posso dar para o meu parceiro para que ele possa me retribuir da mesma forma. E qual é a qualidade daquilo que eu estou dando para o meu parceiro. Porque nada adianta eu querer dar algo para ele que não tem nada a ver com ele. Que seja algo que eu considero que é importante, que eu considero que é interessante, mas que para ele não é. Então, às vezes, vamos trazer para um exemplo bem assim, simples. Um presente. Eu vou dar um presente para o meu parceiro. Se eu der um presente, que os nossos, digamos, as nossas visões a respeito do que ganhar são diferentes. Eu considero que aquilo que é interessante o meu parceiro fazer é ele se especializar, ele estudar, ele
ter conhecimento, é ele crescer nessa parte intelectual, porque eu sou assim. Só que o meu parceiro não é assim. Ele não vê a vida dessa forma, ele não gosta dessas coisas, ele tem outras preferências. E aquilo que eu dou no aniversário dele é um livro. Será que ele vai se interessar? Será que vai ser uma coisa importante para ele aquele livro? Na verdade, eu estou pensando em quem quando eu estou fazendo isso? É nele ou é em mim? E a outra pessoa percebe isso. Então, aquela pessoa recebe algo que para ele não tinha tanto senso de qualidade, aquilo que ele vai devolver para o parceiro é isso. E a relação se torna digamos, estática, porque não tem aqui um crescimento, ou ela começa a decair, porque um não está atendendo às reais necessidades do outro. Então, aqui no equilíbrio entre dar e receber, é importante a gente estar atento a isso. A troca, eu dou e eu recebo, eu preciso dar para receber. Eu não fico antes esperando que a outra pessoa me dê, esperando receber. Por quê? Porque, teoricamente, eu já tomei dos meus pais e eu já criei dentro de mim esse senso de culpa positivo para que eu possa agora retribuir para o mundo. Então, eu não tenho que ficar numa postura de esperar receber. Eu dou. E aí, a partir do momento que eu dou, eu recebo. Aí, a quantidade que eu dou e a qualidade daquilo que eu dou. Se a gente conseguir ajustar essas três coisas, os nossos relacionamentos vão ser muito, muito, muito mais felizes e muito mais conscientes. Porque eu não estou digamos, num campo onde eu simplesmente dou qualquer coisa, recebo qualquer coisa. Tem uma data comemorativa, eu vou te dar qualquer coisa só para te não ficar brabo, ou vou te dar qualquer coisa para você não ficar braba. Não, isso não, a gente não tá com foco aqui no crescimento do relacionamento, é simplesmente a manutenção. E quando a gente tá com uma pessoa, o intuito que nós deveríamos ter é: eu estou com uma pessoa que eu quero crescer. Eu estou com uma pessoa que eu desejo que nós cresçamos juntos. E para isso, não precisa que as duas pessoas estejam na mesma área, que as duas pessoas pensem as mesmas coisas. O que a gente precisa saber é conduzir quais são as reais necessidades e de que forma a gente pode estabelecer esse equilíbrio. Então, a primeira que eu trouxe aqui é assim, a síndrome, entre aspas, do prestimoso. É aquela pessoa que tem muito impulso de dar, de dar, de dar, e a dificuldade de receber. Isso gera um desequilíbrio muito grande. A outra postura de desequilíbrio é quando a pessoa faz justamente o contrário. É aquela pessoa que lá na relação do pai e da mãe, ela tinha sempre o intuito de receber, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar. Ok, só que chegou na fase adulta, essa pessoa não conseguiu sentir que ela tomou o suficiente. Ela ainda continua cobrando pai, cobrando mãe, ou pelo que faltou, ou porque aquilo que recebeu não é aquilo que ela queria. Aquilo que ela recebeu não é aquilo que ela esperava. Então, ela vai para uma relação, ela vai para um relacionamento de casal com esse impulso de tomador, de recebedor. Então, aqui também é uma pessoa que acaba dificultando o crescimento no relacionamento, porque sempre fica esperando, 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 esperando. Toma, toma, toma e não consegue devolver, e não consegue dar. E aqui a gente não precisa nem ter dúvida que o relacionamento tende, né, aí a terminar. Não em muito tempo, né, mas ele tende a terminar. A gente não pode falar nada acerca do tempo. Então, é quem entra com uma postura de recebedor, de tomador, que também é totalmente disfuncional. E uma outra postura, que então é a postura funcional, que é o quê? A troca total. É quando eu entro com esse senso de troca total. Eu tomei tudo aquilo que eu precisava dos meus pais, e aqui tomar tudo aquilo que vem dos meus pais, ao preço que custou para os meus pais, tem aqui um impacto muito grande na forma com que eu olho para o mundo depois. E é por isso que no workshop a gente vai querer trabalhar muito forte aqui, porque essa relação primária determina todas as nossas outras relações. Então, a troca total
casal é o quê? Eu já recebi, já tomei tudo aquilo que eu precisava, eu encontro um parceiro onde eu estou disposto a contribuir. Então, eu dou e eu recebo. Eu me permito dar e me permito receber. Eu entro numa dinâmica de volume, em que sentido? Eu dou algo para o meu parceiro. O meu parceiro, por me amar, vai me devolver algo, mas vai me devolver um pouco a mais daquilo que eu dei. Então, quando ele me devolve um pouco a mais daquilo que eu dei, cria aqui em mim um sentimento de culpa positivo, aonde a próxima vez que eu vou dar de volta algo para ele, eu também vou dar um pouquinho a mais do que aquilo que eu recebi. E aí a relação do casal começa a crescer e a aprofundar em proporções gigantescas, porque a gente não mantém uma estática. Eu te dou algo, você me dá algo. Isso é uma relação onde a gente mantém, por exemplo, quando a gente vai comprar uma roupa numa loja. Eu compro uma roupa, eu recebo algo e pago o valor equivalente. Quando paguei aquilo que precisava pagar para a loja, eu posso ir comprar em qualquer outra loja. Não tenho nenhuma dívida, não ficou nenhum vínculo aqui. Ou seja, é uma relação estática, não tem vínculo nenhum. E quando eu quero que uma relação cresça, aqui entra parceiros, entra amigos, entra qualquer tipo de relação. Quando eu quero que uma relação cresça, pode ser no profissional também. Quando eu recebo algo, quando eu dou algo, vou dar de volta algo, eu sempre dou um pouco a mais do que aquilo que eu recebi. E aí a outra pessoa começa a entrar nesse envolvimento, a entrar nesse movimento e a nossa relação cresce. O contrário também é verdadeiro. Quando eu quero, por exemplo, me afastar de um relacionamento com alguém, eu faço justamente isso. Quando a pessoa me dá algo, quando eu dou algo para a pessoa e ela me devolve, a gente vai diminuindo as proporções. Eu dou um pouquinho menos do que eu recebi, a pessoa dá um pouquinho menos do que ela recebeu e a relação vai se distanciando. Então aqui tem como a gente fazer também uma espécie de medição. Quais são as relações que eu quero aprofundar e fazer com que elas cresçam? E aí a gente já pode ter uma ideia de por que a minha relação com essa pessoa está em desequilíbrio. Será que eu entro com uma postura de não querer me aprofundar, me abstenho da vida? Entro com uma postura de tomador? Entro com uma postura de recebedor? Ou entro com uma postura de troca total? Se eu entro com a postura de troca total e eu quero aprofundar essa relação, eu vou dar um pouco mais do que eu recebo. Se eu entro na troca total, que é a minha postura adulta e consciente diante da vida, e quero que essa relação, esse vínculo comece a se desfazer, eu vou dando um pouco menos do que aquilo que eu recebo. E quando a gente fala de tratos de negócios, de tratos profissionais, muitas vezes a gente precisa dar, então, a estratégia do dou equitativamente aquilo que eu recebi, que aí não se forma vínculo nenhum. Eu não tenho necessidade de devolver, não se cria nenhum tipo de pressão e de culpa, e a relação se estabiliza, cada um segue pelo seu caminho. Então, aqui a gente tem como fazer um jogo de como a gente consegue, né, manter os relacionamentos e aprofundar esses relacionamentos. Tu quer acrescentar alguma coisa, Declei? Eu estou encantado com você, eu gosto muito porque a gente ouvindo você vai tendo muitos insights, né, Morgana, e vai se dando conta de muitas coisas. Mas para quem está nos ouvindo, eu penso o seguinte, né? Olha o quanto a nossa relação com nossos pais interfere no relacionamento. Então, essas questões nós temos Totalmente. que ter consciência internamente para melhorar nossas relações, né? Então, sempre, pai é pai. Eu sou uma pessoa muito simples, né, Morgana? Você já me conhece e às vezes as pessoas reclamam dos seus pais, né? E aí eu falo para as pessoas o seguinte: você gostaria que o seu filho coordenasse a sua vida? Né? Você obedeceria o que seu filho deseja para você? E me chama muita atenção nesse seu diálogo como se traz isso para a relação equipe ou casamento. Então, Sim. por que é fundamental esse tipo né, essa explanação que você está fazendo? Para que a gente vá tendo consciência. Como é que está a minha relação?
eu tô dando um Sim, pouco a mais e às vezes tem relação que a gente foge, né? Que nem você falava, que a gente não quer mais a relação, então a gente acaba fugindo, não falando o que precisa falar. Só que isso acaba criando disfunções e prejudicando a convivência. Estou sim. encantado com você, Morgana. Prossiga, né, para que a gente possa ir tendo cada vez mais insights e melhorando as disfunções. Só antes de você prosseguir, eu queria falar para você que eu vi que tem a parte postal, o Sebastião Leão, tem muita gente bacana aqui com a gente, né? Bacana, obrigada. E que essas palavras, então, né, vão fazer a Mari Zanin, que é psicóloga, a Juliana, né, que tem nos acompanhado, a Joana, o Luciano, a Bacana. Giovana, né, a Jéssica, a Neca, a Leti Vide, Sebastião, lá de Guaporé, a Ivone Piran, a Andréia, que também tem acompanhado você, o Adelar, a Roselene, a Luciana, a Loreni e também a Juliana. Nosso muito Oh, obrigado a que essas bacana. pessoas que também estão aproveitando, Verdade. né? Se vocês quiserem deixar as contribuições, as dúvidas, eu Sem vou dúvida. passando para a Morgana. Pode prosseguir, Enriquece Morgana. muito. Quem tiver dúvidas, pode ir colocando que enriquece muito mesmo, tá? E que entrou a Júlia também. Obrigada, Júlia, pela participação. Então, Declei, aqui, essas relações que a gente está falando são relações de pessoas que a gente ama. São relações que a gente não tem o impulso ou o intuito consciente de que elas terminem. São Uhum. relações onde nós gostaríamos de manter, onde nós gostaríamos de crescer. Só que, infelizmente, quando nós entramos em relações de forma inconsciente, e principalmente e geralmente o nosso primeiro relacionamento é o relacionamento onde a gente cai de cara com tudo aquilo que a gente traz dentro do nosso inconsciente, e depois isso vai sendo trabalhado, depois isso vai sendo refinado. Essas dinâmicas, enquanto inconscientes, elas dominam a relação. Elas simplesmente dominam a relação. Nós estamos nos relacionando não com a pessoa que está na nossa frente, nós estamos nos relacionando com uma projeção. Nós encontramos uma pessoa por uma questão de necessidade. Aquilo que nós consideramos que foi uma atração, que foi uma paixão, que foi um amor, na verdade foi uma identificação com algo que eu já tinha dentro da minha mente, idealizado, ou para ser o mesmo que o meu pai ou que a minha mãe, ou para ser o oposto daquilo que vem do meu pai e da minha mãe. Então, seja como for, essa pessoa que vem e que eu encontro é uma idealização da criança. E enquanto eu não me dou conta disso, e como que eu me dou conta disso? Quando eu começo a conhecer, puxa, mas qual é a minha dinâmica? Como é que eu funciono dentro de um relacionamento? Porque a gente sabe como a gente funciona. Sem saber por quê, é uma pessoa que sempre se bota na posição de vítima. Ou sem saber por quê, é aquela pessoa que sempre quer resolver tudo pro outro. E não abre espaço para outra pessoa também aparecer na relação. Só que esse sem saber por quê, ele tem uma explicação, e essa explicação vem de como a gente recebeu aquilo que vem na nossa infância. Que imagem a gente criou lá da nossa infância que faz com que a gente projete isso. Então, muitas vezes acontece de um relacionamento terminar, e o que que acontece? Não, terminou porque essa pessoa não deu, essa pessoa não me completa, essa pessoa não me atende às minhas necessidades, essa pessoa não dá aquilo que eu quero, e eu vou em busca de outra pessoa. O que que acontece? Encontro outra pessoa. Você acredita que vai ser diferente com outra pessoa? Não tem como ser diferente com outra pessoa, porque quem acaba provocando e atraindo essa dinâmica sou eu, porque eu carrego dentro de mim essa busca, esse senso. A gente funciona como um radar. Então, aquilo que vai aparecer no nosso radar é aquilo que está numa compatibilidade de frequência.
Aquela pessoa que vai aparecer é aquela pessoa que vai entrar numa dinâmica comigo para representar a imagem real que eu tenho aqui e aquilo que eu estou buscando de verdade, que não é aquilo que eu penso que eu estou buscando. Eu penso que eu estou buscando uma pessoa que me dê segurança, uma pessoa que me traga alegria, uma pessoa que me traga conforto, uma pessoa que atenda todas as minhas necessidades. Só que eu penso que eu busco essa pessoa. Mas, na verdade, quem eu estou procurando é o meu pai, que eu penso que ele não me deu isso na infância. Eu penso que faltou atenção do meu pai, eu penso que faltou amor do meu pai, eu penso que faltou presença do meu pai, eu penso que faltou segurança. Então, aonde que eu vou buscar isso? No meu parceiro. E eu entro nessa relação como? Querendo tomar. Porque eu preciso tomar, eu preciso receber. E é aquela pessoa que a outra pessoa pode fazer o quanto ela quiser, que nunca vai ser suficiente. Para essa pessoa, nunca vai ser suficiente. Sempre vai existir uma cobrança acerca disso, porque essa pessoa que está na frente dela é o companheiro, não é o pai. E a única pessoa que pode preencher ela é o pai. E isso que eu acho que é interessante a gente colocar. Não importa se a infância já passou. Nós podemos tomar o pai e a mãe a qualquer tempo, enquanto nós formos conscientes, enquanto adultos conscientes. Nós podemos tomar o nosso pai e a nossa mãe a qualquer tempo, quando eu me dou conta. Puxa, mas é isso que falta, então. Eu ainda, realmente, não, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas eu não quero ter a vida do meu pai e da minha mãe. Eu tenho medo. Eu tenho medo de receber aquilo que vem do meu pai e da minha mãe. Esse medo faz com que eu acabe projetando isso para outras pessoas. Esse medo faz com que o tomar dos meus pais seja limitado. Então, aquilo que eu vou dar para o meu parceiro também vai ser limitado. Inevitavelmente, também vai ser limitado. Então, essas são as questões que ficam muito importantes da gente colocar. Também acontecem assim. Tu gostaria de colocar alguma coisa, Declei? Não, estou encantado, estou viajando na memória aqui. Prossiga. Mas Que tem bom. muitas coisas, muitos insights, né, Morgana? Por isso que tem gente que é tão apegado a uma pessoa, ao fato de ser doentio, isso, né? Não consegue soltar, enfim. E tem no relacionamento, muitas vezes, a pessoa reclama dos pais, né? De uma coisa, de outra coisa. Então, acho fundamental e esclarecedor essa conversa, Morgana. E eu acho que é interessante a gente colocar também, Declei, que, por exemplo, eu entro como uma postura de recebedora. Tá? Eu uso bastante esse exemplo porque é o exemplo onde eu me encontro. Eu me encontrei muitos anos nessa postura de recebedora, de tomadora. E isso faz com que a pessoa seja uma pessoa vitimista. Isso faz com que a pessoa sempre queira mais do outro, porque acredita que não tomou, que não recebeu aquilo que precisava do pai. Tá? No caso das mulheres, dos homens geralmente é da mãe. Então, eu acredito que não recebi aquilo que eu precisava do meu pai. E quando eu tomo consciência disso, às vezes vem assim um receio de, nossa, mas então eu preciso ser outra pessoa. Eu não posso ser quem eu sou, eu tenho que ser outra pessoa. Não, não é que eu tenha que ser outra pessoa. Eu preciso ativar o lado funcional da minha personalidade. Porque tudo aquilo que aparece para nós como algo negativo tem a sua polaridade positiva. Então, qual é a minha polaridade positiva, Declei? Eu entro numa relação com esse intuito de receber. Por quê? Porque eu tenho muito medo de ficar sozinha. O meu medo fundamental é o de ficar sozinha. Então, isso cria uma máscara, lembrando lá da ferida emocional, uma máscara de dependência da outra pessoa. Só que como eu faço com que essa dependência seja funcional? Primeiro, eu entro numa relação de casal, eu preciso me dar conta. Quando eu me dou conta e eu consigo ir lá nos meus pais, tomar do meu pai o que eu preciso, isso já se estabiliza. Isso já se estabiliza, mas é preciso aquele exercício de humildade que a gente falou. Né? Eu ir lá para o meu pai, e não ir lá no sentido de ir lá fisicamente, eu me colocar na postura de filho, trazendo o meu pai aqui na minha mente, no meu coração, e tomando dele tudo aquilo que vem dele.
Então, quando eu me preencho disso, a minha retribuição com o meu companheiro é completamente diferente. Só que a minha personalidade de dependência, ela não vai se transformar de um dia para o outro. Agora, como eu consigo colocar com que isso seja funcional na minha vida? No meu caso, o que que é, Declay? A forma, aquilo que eu preciso aprimorar na minha vida é ter um trabalho independente. É fazer o meu trabalho de forma independente, por exemplo, do meu marido. E como eu consigo fazer um trabalho de forma independente se eu sou dependente? Eu faço parcerias. Eu cresço com outras pessoas, porque quem tem medo da solidão estabelece uma conexão muito forte com as pessoas. Quem tem medo da solidão tem uma facilidade muito grande de se comunicar, de ter vínculos com outras pessoas. É uma pessoa que gosta de ter parcerias, que gosta de trabalhar em equipe. Então, como eu faço para equilibrar a minha personalidade? Eu deixo com que aquilo que é positivo tome conta. Eu vou lá e eu digo, puxa, eu não tenho aquele impulso de crescer sozinha, eu quero crescer com outras pessoas. Então eu contato com o Declay. Declay, o que tu acha da gente fazer uma parceria? E falo com outra pessoa, o que você acha da gente começar um projeto aqui, aqui, aqui? Porque aí eu sei, aí eu me sinto crescendo, eu me sinto contribuindo e eu me sinto amparada. E isso faz com que tudo aquilo que eu tenho de potencial venha para fora. É por isso que muitas vezes eu te digo, Declay, obrigada pela oportunidade, porque tu compreende como isso é profundo dentro de mim? Isso está possibilitando com que eu expresse o melhor de mim. E isso acontece com todas as personalidades, com todas as partes disfuncionais de nós, existe um grande potencial de força. E quando me abro para que isso aconteça, Declay, a vida se transforma. Se é alguém que prefere ser mais solitário, crie um projeto de maneira solitária. Busque fazer isso de uma maneira sozinha. Não se sinta reprimido por causa disso. A linha das pessoas que gostam muito de trabalhar com pesquisa, que gostam muito de ir para essa linha de descobrir aquilo que é novo. São pessoas mais solitárias e gostam disso, e gostam de fazer dessa forma. Então, o que que é? A pessoa começa a expressar aquilo que ela tem de potencial de força. Ela vai da polaridade negativa para a polaridade positiva. E isso é uma coisa que a gente pode fazer de forma consciente a todo instante na nossa vida. E começa aqui. A gente está falando de equilíbrio entre dar e receber, e olha até onde a gente começa a chegar, né? Morgana, eu vou fazer duas observações, depois eu vou trazer aqui as contribuições das pessoas que estão com a gente, né? Então, você falava anteriormente essa questão que a gente não pode ficar esperando, né? Quando a gente quer algo, tem que assumir a responsabilidade por isso e tomar a iniciativa. Isso me chamou muita atenção. Outra questão importante é a consciência, né? E aí eu vou trazer uma citação de Jung para agregar com você. Na caverna mais escura, aquela que você não quer entrar, é onde está o tesouro mais precioso. Então, tudo bem, eu posso ter uma disfunção, né? Mas quando eu tenho consciência, quando eu integro isso na minha história, quando eu me permito, né, ter culpa ou ser um tomador, enfim, e isso já começa automaticamente uma transformação. Eu tenho duas questões que eu quero passar para você, já queria agradecer aqui, né? O Luciano Guidolin, que caminha com a gente, ele fez o seguinte questionamento, Morgana. O reclamar dos pais seria uma necessidade que a pessoa precisa? E depois eu tenho aqui também do Sebastião Leão, é um querido Sebastião Leão. Ele fala o seguinte, ó, quem já está há algum tempo dando mais do que deveria dar na relação, como deveria agir para nivelar essa relação de troca? Pois a outra pessoa vai estranhar que do nada a pessoa deixou de fazer. Então, primeiro, o Luciano, né?
essa questão Tá. dos pais e depois o Sebastião Leão Eu só vou Morgana. pedir, Declei, se tu não te importa, por favor, de repetir a primeira pergunta, porque cortou aqui bem na hora e Claro. eu só escutei o final. O Luciano fala o seguinte: o reclamar dos pais seria uma necessidade que a pessoa precisa? Me ouviu, Morgana? Reclamar dos pais é uma necessidade. Que a pessoa tem, que é uma coisa necessária. Tá. Reclamar dos pais, o que que quer dizer? É um adulto reclamando? Se é um adulto É, reclamando dos pais, na verdade, é um adulto que está ainda vestido de criança. É um adulto que ainda cobra coisas que já não cabem mais. tá cortando, Morgana, um pouco a transmissão, né? Olá, voltou? Vamos lá, vamos lá. Ok. Então, quando a gente ainda entra nessa questão de criticar os pais, é porque, na verdade, eu ainda não tomei. Eu ainda não tomei dos meus pais por dois motivos. Ou porque eu acho que eles não me deram o suficiente, ou porque eu acho que aquilo que eles me deram não era aquilo que eu gostaria de ter recebido. E isso me impossibilita de conseguir polarizar aquilo que eu trago comigo. Tá? Por quê? Porque quando eu reconheço e quando eu tomo tudo dos meus pais, Declei, e aqui falando assim, ó, casos que muitas vezes são muito difíceis, casos de infância que muitas vezes são muito difíceis, mas eu posso assim, ó, Declei, te assegurar que tudo aquilo que aconteceu na infância tem um potencial de força equivalente. As pessoas, enquanto crianças que tiveram os destinos considerados os mais difíceis, desenvolvem as habilidades mais sutis e mais proveitosas para a humanidade. Então, essas pessoas é sempre um equivalente de força. A vida, na sua infinita inteligência, faz com que a gente sempre possa polarizar. Se eu tenho algo negativo que eu considero muito ruim, é porque existe uma polaridade positiva que é extremamente boa, que é extremamente generosa, que tem um potencial diferente, muitas vezes superior, do que muitas outras pessoas naquele aspecto. Então, cabe a nós passar a olhar, puxa, quanto será que eu estou. Deu uma cortada, mas Morgana, deu umas cortadas, Morgana, agora, né? Quando a gente fala de necessidade, quer dizer o quê? Eu ainda não tomei o que eu preciso tomar e considero negativo para expressar o que é positivo, para expressar a polaridade positiva. Aqui é uma pessoa que ainda tem uma vida muito limitada, é uma pessoa que ainda tem relações muito limitadas, e não é essa pessoa em específico, é a maioria de nós, enquanto inconscientes, é 98, quem sabe, por cento da população que sai da adolescência e vai para a vida adulta com em relação aos pais. Tá conseguindo acompanhar? Fantástico. E Declei. aqui você. Sim, está cortando, mas deu para compreender. E aqui o Sebastião fala, né? Uma pessoa que dá mais do que deveria. Como é que ele faz para nivelar isso para a pessoa não se sentir, né, mal? Assim, como é que ele vai fazendo isso? Tá. Para equilibrar, né? Aqui é interessante a gente trabalhar com um senso de eu estou, quando eu faço, né? Eu penso que se eu deixar de dar, a outra pessoa não vai compreender. Eu estou superestimando ou subestimando a capacidade do meu companheiro de entrar em equilíbrio comigo. Então, aqui a gente precisa pensar: por que será que eu preciso sempre estar nessa posição de dar? E por que será que eu penso que o meu companheiro não vai conseguir acompanhar? Porque aqui acontece algo assim: a gente precisa se sentir igual ao companheiro, não maior e nem menor. A gente precisa se sentir igual. E geralmente quem faz a relação crescer é quem trabalha mais com a culpa. Então,
Quando alguém dá demais, é alguém que se mantém muito na inocência. Porque quando a gente dá, é muito mais fácil do que quando a gente recebe. Quando a gente dá, a gente tem sempre uma sensação de liberdade. Eu tenho uma sensação de leveza, porque é como se eu me livrei de algo. Eu tô dando. A minha sensação é muito melhor do que quando eu recebo. Ao contrário do que parece, né? Não, mas melhor é receber. Na verdade, não. No fundo de nós é muito melhor dar do que receber. E quando a gente recebe, a gente fica com culpa. Do que a gente vai fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou devolver? De que forma que eu vou devolver? Em que momento? Em que quantidade? Com que qualidade? Essas são perguntas que começam a surgir. E aí a pessoa faz a devolução. Então aqui vem, eu preciso me sentir igual ao meu companheiro. Se eu estou na postura de doador, se eu percebo que eu estou doando demais, é porque algo dentro de mim ainda quer salvar alguém. Algo aqui dentro de mim ainda deseja salvar alguém lá na minha infância. Eu venho aqui para o meu relacionamento com essa postura de doador. E eu faço o quê? O meu companheiro fica pressionado. Se eu dou uma quantidade grande para o meu companheiro de forma que ele não consegue me retribuir, não é que ele se sente rebaixado, ele se sente pressionado. Porque como que ele vai fazer essa troca? Então, às vezes, por mais amor que se tenha nessa relação, é uma relação que não é funcional. Então aqui a gente pode dizer, o amor não é suficiente. A gente precisa saber conduzir as relações. A gente precisa saber equilibrar e confiar no outro. Confiar no outro. Eu não vou mudar a minha postura indo lá e mostrando essa live para outra pessoa, dizendo, ó, eu quero que tu assista essa live aqui porque tem uma coisa aqui que tu precisa mudar. Não, é eu me colocando no meu lugar. Aqui, quando eu estou num nível acima, é um pai ou uma mãe diante de um filho projetado. É um pai ou uma mãe diante de alguém. Quando eu me coloco no meu lugar, ó, aqui eu sou a tua esposa, nada mais do que isso. Aqui eu sou o teu marido, nada mais do que isso. E aquilo que eu percebo que eu dou em excesso, eu começo a parar. Aí vem um senso de eu saber, porque a gente, só dentro da relação é que o casal sabe aonde ele dá de mais, aonde a pessoa dá de menos. O casal sabe isso. Muitas vezes tem dificuldade de querer olhar, mas o casal sabe. E quando eu me coloco aqui, eu digo, não, agora eu vou procurar me equilibrar nessa questão. Eu vou parar de dar tanto para ver o que acontece. Deixa a outra pessoa se posicionar. Confia que a outra pessoa vai se posicionar. Porque se a gente ficar só no campo das hipóteses, aqui é o nosso ego querendo nos trazer de volta para o lugar que é conhecido na nossa mente. Que é o quê? O lugar de salvador. E quem que essa criança está querendo salvar? É o pai, é a mãe, é alguém lá da infância. Fantástico, Morgana. O Cláudio Dias fez algumas perguntas, né? Ele falou que sempre se doou demais também, né, nas relações afetivas e que ele não entendia a origem disso, né? Mas acredito que a Morgana, né, e tem dificuldade de achar esse equilíbrio. Morgana, então quando eu sou muito inocente ou eu carrego muita culpa, eu vou ter dificuldade, é isso? É, exatamente. Se a gente fica muito no campo da inocência, também há um desequilíbrio. E aqui, como é que eu vou colocar no campo da inocência? Eu vou trazer um exemplo que vamos ver se vai ser um pouco polêmico, mas eu acho que ele cabe bem para o que a gente está trazendo. Nós temos Vamos 3 supor minutos assim, aí, Morgana. Depois uma relação de casal. Ah, ok. Uma relação de casal. Nós temos 3 minutos, depois nós vamos convidar e fortalecer o convite para o nosso workshop. Perfeito. Uma relação de casal. Acontece uma traição. O homem acaba por N motivos traindo essa pessoa. Só que essa pessoa que foi traída ama muito o seu parceiro ou a sua parceira. E não gostaria de terminar a relação. E essa pessoa pergunta, puxa, mas como nesse caso eu posso equilibrar a minha relação? A sugestão de equilíbrio é traia também, mas um pouco menos. Porque se essa pessoa não fizer nada e simplesmente trouxer e aceitar a outra pessoa de volta, essa pessoa que não fez nada se coloca numa posição de inocência e de superioridade na relação.
Por quê? Porque ela vai estar realmente no domínio. Qualquer coisa, qualquer atrito, qualquer conflito, isso sempre vai vir à tona. Não porque você fez isso, porque você fez aquilo. Então, essa pessoa, ao invés de reequilibrar a relação, fazendo o mesmo, mas um pouco menos, então, alguma espécie de traição. Não precisa ir trair, de fato, o marido com outra pessoa, mas ou ter uma conversa, ou fazer algo em relação ao trabalho, ou fazer algo em relação ao financeiro, ou comprar aquela coisa que sempre quis comprar e o marido estava dizendo que não. Vamos supor, alguma coisa que dentro dela crie um senso de compensação e ela possa de novo olhar esse parceiro de forma igualitária. Então aqui a inocência, ela se mostra de uma maneira com uma cara muito até maldosa. Porque a pessoa que quer se manter na inocência, ela quer dominar a relação. E por que eu falei que a culpa faz a gente crescer? Porque a culpa faz com que eu me movimente. A inocência cria aqui uma prisão. Esse homem não passa mais a ser meu companheiro, ele passa a ser meu prisioneiro. Eu não enxergo mais ele de forma equitativa. Eu estou muito maior do que ele na relação. E aqui também é uma relação que vai para um nível de desgaste muito grande para os dois, porque eles não conseguem se amar da mesma forma. Já quando essa pessoa toma também uma postura aonde ela se iguala no nível de culpa, aonde ela sai da inocência e ela se iguala na culpa, esse relacionamento tem uma chance de ter um aprofundamento no amor de uma maneira muito grande, porque às vezes essa traição foi fruto de alguma insatisfação, por exemplo, sexual dentro do casal. E quando essa pessoa consegue realmente olhar de novo o parceiro aqui, sem se sentir inocente, mas se colocar no mesmo nível que ele, sabendo que não precisa mais compensar essa questão da traição, eles podem conversar. Isso aconteceu por isso aconteceu por aquilo, e cada um coloca a sua parte daquilo aquilo que está faltando para o relacionamento crescer. Então aqui entra uma possibilidade de crescimento muito grande. Eu sei que esse é um assunto bastante polêmico, ainda mais dentro da nossa cultura, mas eu acho que ele se faz pertinente para que a gente consiga compreender essa relação de equilíbrio. Porque muitas vezes não aceito e pronto, tá tudo bem, vamos respeitar como a pessoa vê, como a pessoa sente a situação. Mas no caso de querer resgatar essa situação, esse seria o caminho de solução. E muitas vezes os mais inocentes, as pessoas que mais são consideradas prestimosas, que mais são consideradas vítimas, são ainda aquelas pessoas que dominam o relacionamento, ao contrário daquilo que parece. Então, por isso que é muito importante. Ninguém faz isso de propósito. Ninguém faz isso por maldade. Isso acontece por uma dinâmica inconsciente, de falta. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. E eu preciso tomar aquilo que me cabe, para que eu me preencha e me complete nas outras relações. Então, aqui entra... acho que interessante essa questão de como funciona essa parte da culpa e da inocência nas relações. Vamos confiar no nosso parceiro, porque aqui entra também o que a gente falou lá na hierarquia. Quando eu me coloco no meu lugar, a outra pessoa também vai precisar se movimentar. E se o movimento que eu estou fazendo é para o bem da relação, a outra pessoa vai se posicionar de forma positiva. Aconteceu também de eu estar falando com uma pessoa que resolvia todos os problemas do pai. E eu conversei com essa pessoa e ele me disse, mas o que eu faço? Eu digo, simplesmente não faz mais. E ele me disse, não, mas o meu pai me liga me pedindo as coisas. Eu disse, então tu fala amorosamente pro teu pai, pai, você é o pai, eu tenho certeza que você sabe mais do que eu. Eu sou só o teu filho, eu não sei como que eu posso te aconselhar. E foi isso que ele fez, com esse medo, porque ele pensava o quê? Se eu não fizer, o meu pai não vai saber fazer. Eu vou abandonar ele. Olha, no outro dia, não passou nem uma semana, ele fez esse exercício e na mesma semana ele me procurou e disse, eu tô impressionado, porque o meu pai começou a fazer coisas que ele não fazia há anos.
O É que meu pai quando... começou a se movimentar em campos que ele não se movimentava há anos. Então aqui é o quê? Eu deixo a liberdade para os meus pais se expressarem, eu deixo a liberdade para o meu companheiro se expressar. E eu me torno mais segura também, né? Eu me torno mais humilde. Eu É que cresço. quando eu ocupo o teu espaço, eu te anulo, né? Exato. Fantástica a live, Morgana. E eu queria dizer para as pessoas que caminharam com a gente até aqui, no dia 27 de março, no sábado, nós vamos fazer um workshop de 8 horas e vocês estão todos super convidados. Será online, né? A gente vai trabalhar pelo Zoom e aí nós vamos, então, poder responder mais, personalizar mais as respostas. E nós pedimos, então, que vocês multipliquem para que... nós não teremos um número muito grande, até para... É uma primeira experiência, né, Morgana, que a gente está fazendo junto e a gente quer entregar muito para vocês, né? Então, Sim. quem tiver interesse, já registra isso, já registra esse interesse para mim, eu vou alinhando com a Morgana. Então, coloca na E o agenda aí. assunto é pais e filhos. Então, assim, o principal do assunto vai ser pais e filhos, como a gente consegue reorganizar, realinhar e tornar essa relação primária saudável dentro da nossa vida, para que a gente possa depois trabalhar com tranquilidade com as próximas relações. Só que sem a gente olhar e trabalhar isso de maneira profunda, é muito difícil que eu consiga projetar depois coisas diferentes. Então, a proposta desse workshop vai ser trabalhar muito forte a relação pais e filhos. E também entra eu em relação aos meus pais e eu em relação aos meus filhos. A gente vai fazer toda essa dinâmica aí nesse dia. Morgana, muito obrigado pela generosidade. Eu tenho certeza que esse conteúdo eu recebi inúmeras mensagens, agrega muito para a nossa vida, né? Eu penso Também que agradeço. né, a consciência, o amor pelo conhecimento, pela clareza, é sempre uma mensagem muito positiva para todos. Muito obrigado a você que caminhou conosco, né? Que você pode Sim. também ver as nossas lives anteriores, né? A gente tem uma série de lives aí no GTV com a Morgana, falando sobre pertencimento, falando sobre hierarquia, falando sobre autossabotagem e assim por diante. Se você quiser ver essa live de novo também, né? Para aprofundar esses temas, a live fica disponível. E é E bem questões que provável... ficaram pendentes na live e quiserem me perguntar também, eu sempre chego nesse ponto aqui, porque realmente eu faço questão de poder contribuir nesse momento. Então, as pessoas que tiverem alguma dúvida, que ficaram com algum questionamento, também podem estar me chamando para a gente conversar. Passa aí o seu Instagram, o pessoal te chamar. É @constelador. Arroba consteladora sistêmica. Arroba consteladora sistêmica. Quem sentir, Sigam a Morgana, mandam um direct para a Morgana e se você estiver interessado no nosso workshop, então me chama para me confirmar a sua presença. E é possível que a gente ainda faça mais alguma live, então se você... E também pedir para as pessoas multiplicarem esses conteúdos, porque quem é que não quer ter equilíbrio, harmonia nas relações e ter consciência daqueles comportamentos que acabam interferindo, né, no nosso casamento ou gerando comportamentos na negativos nossa vida para nós. profissional, na nossa vida social, todos esses são reflexos da forma como a gente pensa, da forma como a gente enxerga as coisas. E é isso que a gente quer trazer. A gente enxerga o que enxerga, por quê? E de que forma eu consigo enxergar diferente? Então, essa é a grande mensagem que a gente quer que as pessoas tenham quando entrem no workshop, quando saiam, quando terminem esse workshop, com um olhar diferente do olhar que entrou. É isso que a gente vai proporcionar. Maravilha, Morgana. Eu queria dizer para você que um critério essencial para as minhas parcerias é que tem que ser com gente boa, né? Oh, E você está de obrigada. parabéns, né? Você está de parabéns pela qualidade com que você trabalha esse tema, pelo amor, a gente sente o seu envolvimento, a sua paixão, a transformação que isso gera em você. Então, muito obrigado mais uma vez e vamos Muito continuar obrigada.
na nossa missão de levar amor, né, para as relações, amor e equilíbrio para a vida. Uma boa noite a Perfeito. cada um e muito Vamos sim. obrigado a todos. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.